Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Marvel, o manipulador de matéria. Capítulo 51. Um presente do rei. Os grandiosos salões de banquete de Asgard fervilhavam de vida, suas altas vigas de madeira ecoando com risadas vibrantes e o tilintar de taças. Mesas enormes transbordavam de travessas suntuosas, exibindo uma impressionante variedade de carnes suculentas, frutas frescas e doces deliciosos. Tudo acompanhado por fartas quantidades de cerveja cremosa e espumosa que enchia o ar com o aroma da indulgência. Vocês deviam ter visto com os próprios olhos. O destruidor não era páreo para Thor e Vilkins quando eles desferiram toda sua fúria contra ele, bradou Volstagg, sua voz ecoando como um trovão enquanto brandia um grande e ornamentado copo de hidromel asgardiano. Suas palavras incendiaram um coro de vivas e rugidos de alegria dos guerreiros asgardianos reunidos, seus espíritos se elevando junto com o teto abobadado. Sentados ao longo das longas mesas de jantar do salão, Volstagg, Ogum, Fandral e Sif, guerreiros lendários de Asgard, acabavam de entreter a multidão reunida com a história do confronto épico de Thor e Wyatt contra o imparável destruidor na Terra, conhecida como Midgard entre os Asgardianos, enquanto os guerreiros teciam a narrativa da batalha, embelezando-a com detalhes grandiosos que ajudavam todos os presentes a visualizar a bravura e o heroísmo que tanto Thor quanto Wyatt demonstraram durante o combate. Wyatt, no entanto, ficou perplexo com a narrativa exagerada, reconhecendo como a habilidade dos narradores transformou um confronto feroz em uma grande epopeia digna das Edas. Sim, apesar de sua juventude, Vilkins é um guerreiro formidável, merecedor do título de campeão de Midgard, declarou Thor, com a voz transbordando de orgulho enquanto erguia seu próprio copo de cerveja acima da multidão. Outra salva de palmas estrondosa irrompeu, reverberando pelas paredes e fazendo tremer os próprios alicerces do salão, enquanto todos erguiam suas bebidas em uníssono jubilante. Em meio à festa, Wyatt sentou-se ao lado de Thor, com um copo de hidromel na mão, sentindo o calor do ambiente penetrar em seus ossos. Em sua outra vida, a vida do Wyatt mais velho, ele costumava se entregar à bebida em festas de fraternidade na faculdade, o que frequentemente lhe deixava com algumas das piores ressacas e arrependimentos. Sendo assim, ele não era estranho a beber em grandes quantidades em meio a grandes multidões. Mas ao contrário das festas de sua antiga faculdade, a multidão ao seu redor bebia e celebrava em um nível completamente diferente, imersa em antigas tradições e camaradagem. Apesar disso, Wyatt aproveitou o momento e se divertiu com todos, deixando de lado momentaneamente suas preocupações sobre estar preso em Asgard. Diga-me, Vilkins, disse Sif, seu olhar curioso pousando nele enquanto tomava um gole calculado de sua cerveja, em quantas batalhas você participou? Certamente um guerreiro do seu calibre deve ter testemunhado inúmeros conflitos. Wyatt deu uma risadinha, um toque de modéstia surgindo em sua voz. Bem, eu só estou atuando como atômico há cerca de um ano. Já enfrentei muitos criminosos, mas só tive 2 outras lutas de vida ou morte de verdade antes do encontro com o destruidor, respondeu ele, dando uma mordida generosa na carne suculenta que enchia seu prato. Sua confissão trouxe um silêncio sepulcral ao salão, a gravidade de suas palavras pairando no ar por um breve momento antes que a atmosfera explodisse em uma celebração estrondosa mais uma vez, quase fazendo Wyatt se engasgar com a comida. Incrível! Você nasceu para isso! Gritou alguém com a voz rompendo a alegria. Haha! Um verdadeiro guerreiro! Você deve vir de uma longa linhagem de campeões! Exclamou outro, suas risadas soando como sinos enquanto elogios inundavam Wyatt, envolvendo-o em uma onda de admiração. Não estando acostumado a tantos elogios, tantos e em voz alta, dirigidos a ele, especialmente sem sua persona de super-herói, Wyatt sentiu um rubor de timidez subir às suas bochechas. Os guerreiros de Asgard, cujas cicatrizes de batalha e histórias gloriosas ecoavam pelo salão, agora o olhavam com admiração, e ele não pôde deixar de sentir uma sensação de camaradagem e calor que encheu seu coração de orgulho. Era, sem dúvida, um ambiente único em que ele se encontrava. Wyatt voltou seu olhar para Thor enquanto o deus expressava sua gratidão àqueles que o cobriam de elogios. O deus do trovão tentou demonstrar um espírito festivo que correspondesse à exuberância do amigo, mas o esforço pareceu falhar. Wyatt não podia culpá-lo totalmente. Até onde ele sabia, Thor havia perdido seu irmão Loki para a imensidão do espaço recentemente e para piorar a situação, destruíra inadvertidamente a Bifrost, o único meio de retornar para Jane Foster. Wyatt foi trazido de volta à atmosfera animada quando Volstagg, sempre o companheiro exuberante, passou o braço em volta de seu ombro com uma gargalhada sonora que ecoou pelo salão de banquetes. Haha! Diga-me, jovem Vilkins, você pôs os olhos em alguma mulher que lhe chamou a atenção por aqui? Asgard ostenta algumas das mulheres mais belas que você jamais verá, exclamou Volstagg, gesticulando em direção a uma mesa próxima onde um grupo de jovens mulheres ria baixinho, com os olhos brilhando enquanto lançavam olhares furtivos na direção de Wyatt. A notícia da bravura e força de Wyatt espalhou-se rapidamente por Asgard e apesar da civilização avançada do reino, seu povo apegava-se fervorosamente aos valores tradicionais vikings. Nesse contexto, Wyatt, sem querer, tornou-se alvo de desejo de muitas das jovens presentes, encantadas tanto por suas conquistas quanto por seu charme. Bem, elas são realmente lindas, respondeu ele, um sorriso encantador se abrindo em seu rosto enquanto sentia a energia contagiante da multidão o envolver. Os efeitos doces e reconfortantes do copo de hidromel em sua mão só contribuíam para seu bom humor.
Seu comentário provocou uma ovação de aprovação, seguida por um coro de risinhos satisfeitos da mesa de moças, cada uma delas corando sob seu olhar, um momento que pareceu iluminar não apenas seus rostos, mas todo o salão. À medida que as festividades se desenrolavam ao seu redor, o iate deixou que as preocupações e o estresse acumulados ao longo dos meses se dissipassem. O ar estava repleto de risos, a música ecoava pelas paredes de pedra e com a noite cheia de alegria, o iate se entregou à celebração festiva, deixando-se envolver pela atmosfera vibrante. O iate flutuava no alto, acima das estruturas douradas de Asgard, com o vasto céu noturno estendendo-se infinitamente sobre ele, pontilhado de estrelas cintilantes que pareciam cantar os contos ancestrais deste reino mítico. Após o término das animadas celebrações no salão de festas, ele se retirou discretamente, querendo escapar da multidão de admiradores ávidos que buscavam sua atenção. Assim que saiu, abriu os braços e alçou voo, saboreando a euforia da solidão sob os céus tranquilos de Asgard. O ar fresco e revigorante envolvia sua pele exposta puro e livre de qualquer vestígio de poluição ou impurezas. Um contraste marcante com o caos frenético da cidade de Nova York. Eu poderia me acostumar com essa vista, refletiu o iate, com os olhos percorrendo as ruas belamente construídas abaixo, iluminadas pelo brilho suave de luzes encantadas. Em nítido contraste com as ruas frenéticas e imprevisíveis de sua cidade natal, Asgard funcionava com uma elegância que parecia poesia em movimento. A cidade pulsava em harmonia, onde reinava a paz e o crime era praticamente inexistente. Não havia becos escuros nem cantos desesperadores. Cada cidadão tinha o que precisava nessa grande utopia. Uma tapeçaria vibrante de comunidades prósperas e culturas ricas. Contudo, uma pontada de saudade atravessou a beleza ao seu redor. Ainda assim, não é meu lar, murmurou o iate melancolicamente enquanto voltava seu olhar para o imponente palácio real, onde fora gentilmente convidado a se hospedar pelo próprio Thor. Ao descer e aterrissar suavemente no terraço de seus aposentos luxuosos, o iate tropeçou levemente, com os resquícios das bebidas da noite girando em sua cabeça. Recuperando o equilíbrio, entrou no cômodo opulento, admirando os tecidos suntuosos e os desenhos intrincados que adornavam sua morada temporária. A imensidão do lugar era impressionante, quase opressiva, mas ao mesmo tempo convidativa. Após um momento de admiração, ele dirigiu-se ao banheiro adjacente, ansioso por um banho quente para lavar os resquícios da festa. Enquanto a água caía sobre ele, sentiu como se o peso dos excessos da noite anterior se dissipasse, deixando apenas uma sensação de clareza e calma. Após se refrescar, o iate saiu da cama e encontrou uma variedade de vestimentas tradicionais asgardianas dispostas sobre ela, cada peça meticulosamente confeccionada, adornada com padrões intrincados que refletiam a cultura e a herança do reino. Após dar-lhes uma olhada rápida, o iate decidiu deixá-los para mais tarde, optando por se deitar na cama macia. A suavidade o envolveu e, enquanto se acomodava, não pôde deixar de refletir sobre o forte contraste entre aquele reino encantado e a vida que deixará para trás. Esta cama é divina, murmurou o iate enquanto afundava no colchão macio e fofo como uma nuvem. É isso. Vou escanear tudo. Uma breve batida na porta interrompeu seu devaneio sobre a construção de seu próprio palácio na terra. Depois de criar um roupão e um pijama, o iate caminhou até a porta e a abriu, revelando Thor. Wilkins, espero que o quarto seja do seu agrado, disse Thor. É ótimo, respondeu o iate com um sorriso de gratidão. Excelente. Já falei com meu pai sobre seus feitos em Midgard. Por suas ações em impedir que o Destruidor me atacasse enquanto eu era mortal e por me ajudar a derrotá-lo, ele lhe concederá qualquer recompensa que desejar. Ele também está providenciando um jeito de você voltar para casa neste exato momento, acrescentou Thor com um pequeno sorriso agridoce. Que ótimo! Sabe, Thor, tenho certeza de que você encontrará um jeito de voltar para Jane em breve. E quando eu voltar, contarei a ela porque você não voltou para vê-la. Assim ela não pensará que você a abandonou, disse o iate. Agradeço, meu amigo. Agora deixe-me deixá-lo descansar. Temos muito o que fazer amanhã, disse Thor, e os dois se despediram naquela noite. Fechando a porta, o iate tirou o roupão e caiu de cara na cama. Não demorou muito para que ele adormecesse nas nuvens de conforto. Levante-se, o iate Wilkins. Hoje você trouxe honra a si mesmo e aos seus ancestrais, trovejou o rei de Asgard. Odin, o pai de todos, de seu majestoso trono. Ao seu lado, sua esposa, Frigga, observava com um sorriso agradecido. Por sua bravura em salvar a vida do meu filho e por seu papel fundamental em derrotar o poderoso destruidor, eu, Odin, rei de Asgard, o recompensarei com tudo que estiver ao meu alcance. Fale agora, bravo guerreiro. O iate se levantou de seu arco, contemplando Odin com reverência e humildade. A aura de poder que emanava do rei era palpável. Ele não era um mero mortal, mas um deus entre deuses, um dos seres mais poderosos que já existiram. Agradeço suas amáveis palavras, Vossa Majestade, respondeu o iate, esforçando-se para manter um tom de máximo respeito. Contudo, não busco nenhuma recompensa por minhas ações. Era simplesmente meu dever fazer o que era certo. Sua voz permaneceu firme, e ele esperava não ofender o rei ou os presentes com uma postura informal demais. Os nobres e guerreiros presentes trocaram olhares de admiração, reconhecendo uma qualidade rara no jovem mortal. Não era mais apenas um guerreiro de força e habilidade. Agora estava claro que o iate também personificava princípios de justiça e retidão, um ideal que deveria ressoar em todos em Asgard. Thor sorriu amplamente, enquanto Sif e os três guerreiros assentiram com aprovação,
Seu respeito por Wyatt aumentando à medida que ele humildemente recusava o que muitos poderiam considerar a oportunidade de uma vida. Uma recompensa do rei de Asgard não era algo trivial. O rei podia conceder riquezas ou poderes inimagináveis. Mesmo assim, Wyatt manteve-se firme, o mortal entre titãs, rejeitando tal oferta. A expressão de Odin permaneceu firme durante todas as palavras de Wyatt, mas, enquanto ele falava, um lampejo de ternura cruzou as feições do rei. Vejo que, você é de fato um guerreiro de coragem e honra excepcionais. Contudo, como rei, não posso deixar tamanha grandeza sem recompensa. Portanto, insisto, Wyatt Wilkins, concedo-lhe um dos meus tesouros, o dom dos olhos místicos. Com esses olhos, você poderá perceber e compreender a própria essência da magia. Creio que eles complementarão suas já formidáveis habilidades. Ao proclamar isso, Odin ergueu sua lança, Gungnir, e a golpeou contra o chão, liberando uma luz dourada brilhante que preencheu a sala do trono. Wyatt ofegou quando uma explosão de energia o invadiu e cores vibrantes inundaram sua visão, sobrecarregando seus sentidos como um caleidoscópio que ganha vida. Ele cambaleou para a frente, pressionando as palmas das mãos contra as laterais da cabeça enquanto uma onda de dor lancinante irradiava por seu crânio, apenas para cessar tão rapidamente quanto surgiu. Quando finalmente abriu os olhos, uma transformação surpreendente havia ocorrido. Suas íris verdes agora exibiam 2 anéis dourados que brilhavam e giravam lentamente dentro de suas pupilas antes de desaparecerem. Atônito, Wyatt sentiu sua percepção mudar. Uma nova dimensão se desdobrou diante dele, revelando uma intrincada teia de magia que permeava todo o cômodo. Uma visão da qual ele já tinha conhecimento, mas que nunca conseguirá compreender completamente. Mas agora tudo estava tão claro para ele. Isto é mágico, sussurrou Wyatt, a voz quase inaudível. Ele seguiu as linhas rodopiantes de energia colorida que dançavam diante de seus olhos, a outrora incompreensível tapeçaria da existência agora revelada à sua compreensão. Antes, quando contemplava as linhas vibrantes e fluidas de átomos dançantes que compunham a magia que percorria Asgard, ele se sentia perdido e perplexo, incapaz de compreender sua composição intrincada ou manipular suas formas delicadas. Desde que adquiriu seus poderes, a conexão de Wyatt com todas as essências fundamentais do universo sempre lhe pareceu incompleta, tornando-o incapaz de tocar ou remodelar esses fios etéreos que estavam sempre à vista, mas inalcançáveis. Mas então, a clareza o invadiu. Os mistérios dos átomos vibrantes e vivos se desdobraram diante de sua mente como um mapa magistralmente desenhado. Cada linha era uma estrutura complexa, viva e responsiva, capaz de se transformar e mudar para se adaptar às necessidades do mundo ao seu redor. Ao voltar o olhar para baixo, sua percepção recém-adquirida penetrou as camadas de materiais sólidos, revelando as complexidades ocultas de sua composição molecular. Para sua surpresa, as camadas profundas abaixo da sala do trono pulsavam com magia habilmente conjurada. Um reservatório vibrante que vibrava em harmonia com a própria essência do castelo. Wyatt mal podia acreditar, ele percebeu que aquela grandiosa estrutura, cada pedra e viga, era uma criação intrincada nascida da magia, um testemunho do poder ilimitado que o cercava. É lindo, não é? Perguntou Odin, com um sorriso cúmplice no rosto dele e de Frigga enquanto observavam Wyatt olhar ao redor com um olhar de admiração semelhante ao de uma criança descobrindo um novo parque infantil. Sim, Wyatt assentiu e curvou-se diante de Odin. Obrigado, pai de todos. De verdade. Não se preocupe com isso, respondeu Odin. Recomendo que você aproveite para compreender seu novo dom enquanto eu encontro uma maneira de levá-la de volta a Midgard. Embora a Bifrost esteja destruída, existem muitas maneiras de viajar entre os reinos. Wyatt assentiu com a cabeça e fez uma reverência mais uma vez. Com seus negócios encerrados com o rei de Asgard, ele foi dispensado da sala. Ao sair do palácio, Wyatt aproveitou a oportunidade para explorar Asgard ainda mais. Deixou que seus novos sentidos o guiassem enquanto buscava uma compreensão mais profunda do novo mundo que agora se abria diante dele. Capítulo 52. Os gêmeos Maximoff se encontram. O herói mundialmente famoso, Atomic, continua desaparecido desde seu confronto mortal com a misteriosa e colossal armadura que apareceu do nada no Novo México, relatou Christine Everett, com a voz firme enquanto a emissora começava a exibir vídeos granulados e fragmentados de Atomic travando uma feroz batalha contra o gigantesco destruidor. A CEO das indústrias Stark, Pepper Potts, veio a público declarar que a misteriosa armadura que lutou contra o Atômico não tem nenhuma ligação com Tony Stark, eliminando a possibilidade de ser uma nova armadura do Homem de Ferro descontrolada. Relatos de moradores de Poente Antigo no local da batalha sugerem que o Atômico foi misteriosamente levado por um portal de arco-íris deslumbrante que desceu dos céus depois que ele e uma figura misteriosa empunhando um martelo derrotaram a ameaçadora armadura que vinha causando destruição na cidade. Diretamente do estúdio Davi, conversamos com Ania Corazon, em Poente Antigo. Ania? Christine fez a transição e a tela revelou uma jovem de cabelos castanhos longos em meio aos esforços de reconstrução na resiliente cidade de Poente Antigo. Obrigada, Christine. Como você pode ver atrás de mim, a pitoresca cidade de Puerto Antigo ainda está se recuperando da devastadora destruição causada por aquela misteriosa armadura. A devastação poderia ter sido exponencialmente pior se não fosse pela intervenção oportuna da Atomic, afirmou Ania com seriedade ao microfone. Enquanto a câmera mostrava as equipes de construção trabalhando arduamente para restaurar a cidade à sua antiga glória,
Na sequência seguinte, várias gravações de vídeo amadoras surgiram na tela, mostrando um confronto eletrizante entre Atomic, Thor e o Destruidor em uma paisagem desértica e árida ao longe. As imagens se intensificaram, revelando um violento tornado espiralando enquanto Atomic era arremessado com violência pelo ar. Pouco antes de seu corpo colidir com o solo implacável, uma explosão de energia impressionante varreu a Terra, transformando uma vasta extensão do deserto em um lago cintilante, no qual Atomic mergulhou. Como vocês podem ver nesses vídeos gravados pelos moradores, o misterioso homem que lutou ao lado de Atomic pulou no lago e corajosamente puxou o herói de Nova York de volta para a segurança da margem. Logo depois, um grupo de indivíduos peculiares, vestidos com armaduras semelhantes à do homem que empunhava o martelo, emergiu. Isso já seria estranho o suficiente, não fosse o incrível aparecimento de um raio radiante de luz do arco-íris que magicamente os teletransportou para longe, inclusive Atomic. Sim, vocês ouviram direito, um raio de arco-íris. É difícil de acreditar, e eu também não acreditaria se não tivéssemos esses vídeos impressionantes para comprovar, explicou Ania enquanto um vídeo era exibido, mostrando um magnífico raio multicolorido atingindo o chão do deserto onde Atomic e as figuras blindadas estavam. Quando o feixe luminoso se dissipou, todos os vestígios deles aparentemente desapareceram, deixando para trás grandes e intrincadas marcas no chão onde antes estavam. Embora eu suspeite que essas figuras misteriosas tenham ajudado Atomic, a pergunta que permanece é: onde ele está agora? Disse Ania, com uma expressão preocupada no rosto. Assim que a transmissão de notícias foi abruptamente interrompida, uma profunda sensação de decepção tomou conta daqueles reunidos na área comum da Mansão X, e suas esperanças de obter mais detalhes sobre o evento se dissiparam. Ei, eu estava assistindo. Aquilo disse Kurt, olhando para trás e encontrando Wanda o encarando, com os dedos segurando o controle remoto da televisão. Um toque de nervosismo cruzou seus olhos antes que ele acrescentasse rapidamente: sabe de uma coisa? Acho que tenho algumas tarefas para fazer. Até mais. Num instante, envolto por uma nuvem de fumaça vibrante e rodopiante, Kurt desapareceu de vista. Seguindo o exemplo de Kurt, vários dos alunos mais novos trocaram olhares cautelosos e saíram apressadamente, sem querer ficar por perto e provocar o evidente incômodo de Wanda. Todos, exceto Kit. Ela permaneceu teimosamente sentada com uma expressão preocupada, agora irritada, profundamente estampada no rosto, e os braços resolutamente cruzados sobre o peito. Você se importa? Eu estava assistindo, disse Kit bruscamente, com um tom de irritação na voz. Wanda voltou seu olhar para Kit e estreitou os olhos com uma expressão que misturava confusão e desafio. Certo. Qual é o seu problema? Ofendida, Kit levantou-se bruscamente da cadeira, com uma postura desafiadora. Meu dano? Do que você está falando? Estou falando dessa sua atitude comigo. Que eu saiba, não fiz nada para você. Aliás, nem sei seu nome, Rabo de Cavalo, respondeu Wanda friamente, com a voz carregada de sarcasmo. O quê? Eu me apresentei logo no primeiro dia em que você chegou. Meu nome é Kit. Kit Pride. As bochechas de Kit coraram enquanto sua irritação transbordava, suas mãos se fechando em punhos ao lado do corpo. Ok, se acalme, Kit Kat, disse Wanda com um sorriso zombeteiro, erguendo as mãos em sinal de rendição. Então, o que eu fiz para você? Pisei no seu sapato ou comi alguma coisa que era sua? Porque com certeza não fui eu que comi aquela fatia de bolo de chocolate na geladeira. Kit abriu a boca para revidar, mas acabou mordendo a língua de frustração. Saiu bufando, deixando um clima tenso no ar e uma Wanda perplexa. Dando de ombros com um gesto de indiferença, Wanda voltou sua atenção para a televisão, franzindo ainda mais a testa enquanto lutava contra o constrangimento repentino que pairava no ar. Onde você foi parar, o iate? Wanda murmurou enquanto pegava o celular para ver várias mensagens de texto não respondidas que havia enviado para o iate. Para se distrair, decidiu se concentrar no treino. É melhor você estar aqui para a sessão de sábado. Após vestir rapidamente seu uniforme de treino justo, Wanda saiu para a ampla área de treinamento ao ar livre, com o sol lançando raios quentes sobre a grama. Ela respirou fundo e estendeu as mãos, invocando fios de energia carmesim que dançavam graciosamente ao redor de seus dedos. Com um sorriso determinado, sentiu a sensação familiar de seu poder a elevando do chão, e logo estava pairando logo acima da terra, uma emoção percorrendo suas veias. Wanda deleitava-se com a alegria do voo prolongado e com um forte impulso deslizou graciosamente pelo campo de treinamento, o ar passando por sua pele num abraço emocionante. Mas, de repente, uma forte rajada de vento passou por baixo dela, girando ao seu redor e interrompendo sua concentração. Assustada, ela pousou agachada, os olhos semicerrados enquanto se concentrava no borrão azul e prateado que passou velozmente por ela como um relâmpago. No momento em que se preparava para um movimento defensivo, o borrão parou abruptamente, revelando ninguém menos que Pietro, um sorriso malicioso se espalhando por seu rosto, seus vibrantes cabelos prateados sujos despenteados pelo vento. Você é a Wanda, exclamou ele, com um brilho curioso nos olhos. Quem é você? Você não é aluna daqui, retrucou Wanda com as mãos brilhantes ainda prontas para agir, iluminando seu rosto com uma luz sobrenatural. Eu? Um aluno daqui? Nem em 1 milhão de anos, respondeu Pietro com uma falsa indignação estampada no rosto, antes de dar uma risadinha e acrescentar, eu sou Pietro. Pietro Maximoff, seu irmão perdido há muito tempo. Wanda piscou atônita, as palavras penetrando em sua mente como pedras em um lago, antes de abaixar lentamente as mãos, o brilho desaparecendo.
Acho que deveríamos conversar, maninha, sugeriu ele com um sorriso travesso ainda estampado nos lábios. Wanda saboreava lentamente seu vibrante smoothie de morango, observando Pietro com uma mistura de suspeita e repulsa. Ele estava sentado à sua frente, devorando 7 porções enormes de hambúrgueres gordurosos e batatas fritas crocantes com um abandono imprudente. Os outros clientes da movimentada lanchonete o encaravam com olhares inquietos, expressões que misturavam horror e divertimento. Alguns até saíram às pressas, incapazes de suportar a visão de sua voracidade devoradora. Então, você é meu irmão? Wanda perguntou cautelosamente, com a voz carregada de ceticismo. Sim, respondeu Pietro, com a boca cheia de comida, pedaços de alface e ketchup perigosamente perto de transbordar. Wanda fez uma careta. Que nojo! Engula a comida antes de falar, disse ela, desviando o olhar com irritação. Pietro deu uma risadinha, finalmente engolindo em seco. Desculpe, esqueci as boas maneiras em casa. Mas sim, sou seu irmão. Sabe, meu pai, quer dizer, Magneto, disse para eu não vir te ver, mas eu precisava descobrir se minha beleza estonteante é de família ou se é apenas um presente dos deuses. Wanda o encarou com uma expressão impassível. Com um movimento rápido do pulso, ela discretamente o atingiu na testa com seus poderes, enviando uma onda de energia que arrancou um grito de surpresa e dor do irmão. Pietro levou as mãos à testa, parecendo perplexo. Ai! Por que isso? Exclamou ele, esfregando o local onde ela o havia atingido. Eu queria ver se conseguia ativar sua humilde configuração. Infelizmente parece que falhou miseravelmente, retrucou ela com um toque de triunfo na voz. Por que você? Escuta, interrompeu Wanda, sua frustração fervilhando. Ela bateu com a mão na mesa, fazendo os condimentos próximos tilintarem, e se inclinou para mais perto. Eu acredito em você quando diz que somos irmãos, gêmeos inclusive. Meus poderes podem confirmar isso. Mas não entendo o que você quer de mim. A menos que aquele vagabundo tenha te mandado aqui para me convencer a me juntar a ele, o que é pouco provável, aliás. Então, se é isso que está acontecendo, pode ir embora. Pela primeira vez, a fachada exuberante de Pietro vacilou. Sua arrogância se dissipou, substituída por um olhar genuíno de melancolia. Ele encarou o 6º hambúrguer pela metade, franzindo a testa. Não foi por isso que eu queria te ver. Eu já te disse, Magneto me disse para te deixar em paz. Mas eu estava curioso para saber como você estava. Naquele breve instante, Wanda vislumbrou um lampejo de sinceridade nos olhos do irmão, mas sua personalidade exagerada de sempre logo o encobriu. Com um gesto dramático, ele jogou o cabelo para o lado. Sinceramente, não estou impressionado. Levantou-se de um salto imponente sobre ela. Assim que terminar de brincar com os X-perdedores, deu uma passada na Irmandade. Temos grandes planos para o futuro que você não vai querer perder. Num instante, Pietro disparou em alta velocidade e desapareceu, deixando Wanda olhando incrédula para o assento vazio à sua frente. Que diabos? Espera, ele me deixou a conta. Ela rosnou, encarando a pilha enorme de embalagens de hambúrguer amassadas e copos de batata frita vazios que cobriam a mesa. Aquele desgraçado. Capítulo 53. Adeus, Asgard. Nos últimos dias que passou em Asgard, o Yacht dedicou-se a treinar seus olhos místicos. Essa habilidade única, concedida a ele por Odin, prometia desbloquear novas dimensões de percepção e compreensão, aprimorando a já impressionante capacidade de Yacht de perceber o mundo graças aos seus poderes. Após os 3 primeiros dias, seu treinamento finalmente começou a dar frutos. A outrora confusa tapeçaria de complexidades mágicas que existia por todo o reino agora estava clara para o Yacht compreender. Asgard em si era um reino de cores vibrantes e símbolos arcanos ocultos, cada elemento revelando seus segredos a ele graças à sua nova visão. Ele agora podia decifrar os princípios subjacentes da magia gravados nos pisos e edifícios, a delicada interação de vontade e energia lançada a eras, os gestos precisos que moldavam essa realidade e os encantamentos que davam vida aos feitiços. Contudo, esse novo nível de compreensão não foi suficiente quando o Yacht tentou lançar seus próprios feitiços. Apesar de seu conhecimento mágico, a aplicação prática da magia ainda lhe escapava, principalmente porque ele nunca havia conseguido observar como magos experientes trabalhavam. Apesar do cenário incrível que era Asgard, havia uma grande ausência de demonstrações públicas de magia. A única demonstração de magia que ele presenciou foi a da ilustre Rainha Frigga, quando ela usou seus poderes nos grandiosos jardins do palácio. Frigga era uma mestra feiticeira renomada por sua sabedoria e proeza mágica. Ela controlava os elementos com facilidade, mas o Yacht não conseguia se aproximar dela em busca de orientação. Ele sentiu que seria considerado extremamente rude pedir conselhos à rainha, visto que já lhe era permitido ficar no Palácio Real. Assim, ele se viu perdido por ora, ansiando por lançar feitiços, mas impedido pela falta de experiência prática. Felizmente, Thor havia guiado o Yacht até a incrível biblioteca de Asgard, onde ele encontrou diversos tomos sobre magia. Tomos que o Yacht estudou por horas a fio, até altas horas da noite, juntamente com qualquer outro livro que conseguisse encontrar sobre a cultura e o conhecimento de Asgard. Por enquanto, a habilidade de usar magia com eficácia ainda escapava ao Yacht. Pelo menos até que ele encontrasse um mago para aprender com ele ou observá-lo. Apesar desse revés, seus olhos místicos provaram ser inestimáveis de outras maneiras. Com essa nova visão aguçada, ele podia perceber o mundo com um nível de detalhes novo e surpreendente.
Ele se viu capaz de observar os movimentos complexos dos indivíduos durante a batalha, analisando seus circuitos mágicos internos, uma rede elaborada que todo ser vivo possui. Esses circuitos eram a chave para aprender e praticar as artes místicas, permitindo que aqueles com o talento certo explorassem seu potencial mágico. No entanto, como Wyatt percebeu, possuir a capacidade de aprender algo não significava necessariamente ter o talento ou a habilidade inata para fazê-lo. Ao se dedicar ao treinamento com seus recém-descobertos olhos místicos durante as sessões de combate com os jovens guerreiros de Asgard, ele descobriu uma notável habilidade de rastrear os movimentos de seus parceiros de treino com uma precisão assombrosa. Cada movimento se tornava cristalino, como se o próprio tempo tivesse desacelerado ao seu redor. Essa percepção aguçada, combinada com a velocidade de processamento da sua mente, permitia-lhe captar cada mudança e nuance sutil nas suas ações, criando uma imagem complexa dos seus movimentos. Ele não pôde deixar de traçar paralelos vívidos com o lendário Sharingan, um poder ocular icônico de uma de suas séries de anime favoritas. Essa habilidade extraordinária permitia que seus usuários previssem os movimentos de seus oponentes, dissecando e analisando cada gesto com uma clareza cirúrgica. A emoção de empunhar tal poder acendeu uma chama dentro dele, impulsionando seu treinamento para níveis inexplorados de habilidade e maestria. Embora Wyatt não se considerasse primordialmente um combatente corpo a corpo, ele realmente apreciou como essa nova camada de previsão aprimorou significativamente suas habilidades como lutador de combate a curta distância. Essa vantagem perceptiva foi especialmente útil durante seus treinos com Thor, Sif e os Três Guerreiros. Cada troca de golpes durante os combates era um turbilhão de habilidade, poder e agilidade. Mesmo assim, Wyatt descobriu que conseguia antecipar os movimentos deles usando sua nova visão, esquivando-se e contra-atacando com uma confiança recém-adquirida, apesar da disparidade de força e velocidade entre ele e os Asgardianos. Ainda assim, havia momentos em que ele reagia muito lentamente e acabava caindo no chão, tomado por muita dor. Você aprende rápido, Wilkins, mas precisa se mover mais rápido e golpear com mais força, disse algum enquanto golpeava o escudo de madeira e aço de Wyatt com sua espada sem fio. Wyatt grunhiu ao absorver o impacto do golpe. É fácil para você dizer, eu não tenho um corpo asgardiano, gritou Wyatt, esquivando-se de outro golpe. Girando sobre os calcanhares, ele cravou sua própria espada sem fio no estômago do guerreiro. Ogun sorriu e habilmente desviou o golpe. Com um movimento preciso desarmou Wyatt e o derrubou com um chute. Wyatt gemeu enquanto estava deitado no chão de terra batida do campo de treinamento. Isso foi desnecessário. Ogun deu uma risadinha e ajudou Wyatt a se levantar. Não desanime, Wilkins. Suas habilidades estão melhorando a cada luta. Wyatt esboçou um sorriso cansado e assentiu. Suponho que você precise de muito mais golpes para me derrubar no chão. Embora Wyatt possuísse habilidades notáveis e poderes formidáveis, ele reconhecia o valor de aprimorar ainda mais suas capacidades físicas, especialmente na presença dos mais ilustres guerreiros de Asgard. Os três guerreiros Fandral, Ogun e Volstagg o incentivaram a se dedicar à arte do manejo de armas durante sua estadia em seu lendário reino. Conhecidos por sua destreza no campo de batalha, eles ofereceram ao Wyatt um treinamento inestimável, que ele aceitou de bom grado. Enquanto Wyatt treinava rigorosamente sob o olhar atento dos três guerreiros Sif e Thor, ele experimentou uma rápida evolução em suas habilidades de combate. Cada sessão de treinamento desafiava, levando-o ao limite de seus limites físicos e mentais. Com determinação inabalável, ele se dedicou aos ensinamentos, absorvendo cada lição com foco e disciplina intensos. Ele passou a compreender o profundo domínio dos Asgardianos no combate corpo a corpo, seu arsenal diversificado e suas complexas estratégias táticas. Por meio de treinamentos rigorosos e práticas de combate, ele se tornou hábil em controlar sua força física, ao mesmo tempo em que aprendia a importância da estratégia e da sutileza em batalha. O forte vínculo que desenvolveu com seus mentores, guerreiros experientes, abriu seus olhos para uma nova perspectiva sobre a guerra. Eles o ensinaram que a verdadeira força reside não apenas na força bruta, mas também na capacidade de superar e manobrar o oponente. Essa combinação de proeza física com táticas inteligentes remodelou sua abordagem ao conflito, transformando-o de um mero lutador em um combatente estratégico. O momento decisivo chegou para Wyatt quando ele se viu frente a frente com 10 dos guerreiros menos conhecidos de Asgard em um intenso combate de treino. A arena, repleta dos ecos do choque das armas e da energia dos espectadores, preparou o cenário para um verdadeiro teste de suas habilidades. Recorrendo a tudo o que havia aprendido durante seu rigoroso treinamento, ele avaliou meticulosamente cada oponente, observando seus movimentos e estilos de luta. Com uma estratégia em mente, ele recorreu às suas habilidades recém-adquiridas, uma combinação de agilidade, astúcia e experiência conquistada com muito esforço. Em uma demonstração de atletismo de tirar o fôlego, Wyatt executou uma série de manobras fluidas, canalizando sua concentração para derrotar metade de seus adversários com precisão e graça, tudo sem depender de suas habilidades únicas de manipulação da matéria. Embora tenha acabado sendo derrotado pelos desafiantes restantes, essa luta marcou um momento crucial em sua jornada. A performance de Wyatt foi notável, demonstrou não apenas sua força física, mas também seu crescimento em confiança e maestria. Em uma terra renomada por seus seres formidáveis, ele provou que até mesmo o mortal poderia estar à altura da situação e desafiar o extraordinário.
deixando uma marca indelével nos corações daqueles que testemunharam seus esforços valentes. Não se preocupe, Wilkins. Você ainda é jovem, dê tempo ao tempo para crescer. Com o tempo, você será capaz de me derrotar tão rápido quanto antes, disse Ogum, dando um tapinha nas costas de Wyatt para tirar um pouco de sujeira. Agora vamos, temos uma festa para ir. Wyatt sorriu e acenou com a cabeça enquanto os dois saíam do campo de treinamento. Esta noite marcou a última noite de Wyatt em Asgard. Após vários dias de incerteza e expectativa, Odin finalmente encontrou uma maneira de trazer Wyatt de volta à Terra, um método extraordinário que não exigia o uso da Bifrost. Para celebrar essa despedida memorável, Thor, Sif e os 3 guerreiros insistiram em organizar uma grande festa em homenagem ao seu novo amigo e companheiro guerreiro. Enquanto Wyatt e Ogum passeavam pelas ruas movimentadas de Asgard, uma vibrante tapeçaria de cores e sons os envolvia. O ar estava repleto dos aromas tentadores de carnes temperadas e pães das barracas próximas, enquanto o riso de crianças ecoava à distância. As pessoas interromperam suas atividades diárias para cumprimentar os 2 guerreiros, seus rostos se iluminando em reconhecimento. Wyatt, apesar de não ser obrigado, dedicava seu tempo livre a ajudar quem precisasse e a conversar amigavelmente sempre que possível. Com o passar dos dias, ele se tornou uma figura popular, e muitos em Asgard passaram a valorizar sua presença. Wilkins, nos vemos hoje à noite. Guarde uma rodada para nós, gritou Birger, o comerciante de vegetais local, radiante de gratidão. Apenas alguns dias antes, Wyatt havia ajudado Birger quando uma das rodas de sua carroça quebrou. Wyatt, fiz uns futebolês da minha mãe. Vou trazer alguns hoje à noite, gritou Uda, uma menina de olhos brilhantes cuja alegria era contagiante. Ela acenou entusiasticamente, seus cachos balançando enquanto pulava de um lado para o outro. Wyatt havia passado uma tarde ajudando-a a cuidar do gado. Vamos sentir sua falta, jovem Wilkins. Com certeza vou beber um copo de cerveja em sua homenagem hoje à noite, gritou Gleikrur, um jovem robusto a quem ele ajudara a construir a cerca de sua fazenda, de cima de seu cavalo. Seu riso contagiante e seu espírito amigável eram difíceis de esquecer. Enquanto Wyatt caminhava pelas ruas, mais vozes se juntavam a ele, cada uma se despedindo com palavras de apreço e sentimentalismo. Ele respondia com sorrisos gentis e agradecimentos sinceros, o coração transbordando de gratidão pelas conexões que havia forjado durante seu tempo em Asgard. Para Wyatt, poder usar seus poderes abertamente e interagir com as pessoas que ele havia ajudado foi uma experiência libertadora. Cada rosto amigável na multidão o lembrava do impacto que ele havia causado, e ele se sentia honrado por fazer parte de suas vidas, mesmo que apenas por um breve momento. Contudo, em meio ao calor e à camaradagem, uma dor agridoce se instalou em seu peito. Ele sentiu uma pontada de tristeza ao pensar em deixar Asgard para trás, um lugar que o acolhera de braços abertos. No fundo, porém, Wyatt sabia que precisava voltar para a Terra. Ele tinha pessoas, amigos e entes queridos, esperando por ele e contando com ele. Não se preocupe, Wilkins. Sempre haverá um lugar para você em Asgard, disse Ogum enquanto estavam em frente ao palácio. 2 guardas gêmeos permaneciam de pé atrás deles. Wyatt sorriu e acenou em despedida para o homem enquanto ele se afastava. Permaneceu imóvel, contemplando a cidade iluminada ao seu redor com um leve sorriso. A celebração em homenagem ao retorno de Wyatt à Terra foi simplesmente espetacular, estendendo-se por horas nos opulentos salões de Asgard. Como era tradição nas festividades asgardianas, uma abundância de comida, rica em sabores e texturas, fluía junto com intermináveis torrentes de bebidas robustas. Risos e música preenchiam o ar, criando uma atmosfera encantadora que envolvia a todos em calor. Wyatt se viu contagiado pelo espírito jovial da noite, seja compartilhando bebidas ou dançando até o amanhecer. Cada dança e brinde liberava a tensão acumulada durante meses, permitindo que Wyatt aproveitasse plenamente o momento de alegria e esquecesse seus problemas como o herói. Atomic. Após algum tempo, buscando um momento de descanso da agitação, Wyatt saiu para respirar ar fresco. Segurando um cálice de cerveja, ele caminhou pela noite estrelada, onde a beleza do céu de Asgard se estendia sobre ele como uma tela salpicada de estrelas cintilantes. Um sorriso suave surgiu em seus lábios enquanto ele contemplava a vista deslumbrante. A imensa beleza celestial o preencheu com uma nostalgia agridoce, enquanto se perguntava quanto tempo levaria até que pudesse retornar a este reino mágico. A brisa fresca trazia os sons distantes de festividades, mas por um breve instante, ele estava sozinho com seus pensamentos. Fico pensando em como todos estão em casa, pensou Wyatt. O que lhe preocupa, Wilkins? Perguntou Thor, aproximando-se de Wyatt com Mjolnir na cintura. Acho que estou ansioso para voltar para casa. Não que eu não tenha gostado do meu tempo aqui, Asgard é ótimo. Incrível na verdade, respondeu Wyatt. Mas, sinto falta dos meus amigos. Quanto mais tempo fico longe, mais me preocupo com como eles estão. Sim, você carrega o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Essa é uma qualidade louvável para alguém tão jovem quanto você, disse Thor, relembrando suas próprias responsabilidades e deveres. Não se preocupe, meu amigo. Amanhã a esta hora, você já estará de volta em casa. Wyatt assentiu com a cabeça, e os dois observaram uma estrela cadente riscar o céu. Isso pode parecer estranho, mas você se importaria se eu escaneasse o Mjolnir? Thor ergueu uma sobrancelha, mas mesmo assim levantou Mjolnir. Devo lhe dar um aviso, meu pai lhe impôs um encantamento que permite apenas aos dignos erguerem Mjolnir.
Ah não quero levantá-lo, duvido que consiga. Só quero escaneá-lo, se não se importar, disse o iate, coçando a nuca. Entendo. Você está se referindo à sua habilidade de copiar qualquer coisa que toque. Muito bem, então respondeu Thor, estendendo Mjolnir. Obrigado, Thor, disse o iate com um sorriso enquanto colocava a mão no martelo, examinando sua estrutura molecular. Ele soltou um leve suspiro ao absorver as informações materiais de Mjolnir, bem como os intrincados encantamentos mágicos que Odin havia colocado nele. Nas profundezas de sua mente, ele vasculhou meticulosamente incontáveis horas de conhecimento arcano, catalogando cuidadosamente os detalhes intrincados necessários para a criação do Uru, o metal lendário conhecido por sua força incomparável e propriedades mágicas. Ele guardou essas informações vitais, protegendo-as para a exploração futura, quando chegasse a hora certa. Conforme avançava em seus pensamentos, voltou sua atenção para os complexos encantamentos tecidos por Odin, o próprio pai de todos. Esses poderosos feitiços protegiam Mjolnir, garantindo que apenas aqueles verdadeiramente dignos pudessem erguer o poderoso martelo. Era uma tarefa que ele sabia que não concluiria tão cedo, mas era possível. Após 10 segundos do lado de fora, o iate abriu os olhos e deu um passo para trás. Agora entendi, o destruidor não era feito de Uru como eu suspeitava. Deve ser feito de algum metal místico ancestral que Odin deve ter encontrado há eras. Isso explica porque ele é tão complexo e poderoso. Aliás, sua composição molecular é 2 vezes mais complexa que a do Uru. Acho que por enquanto, vou continuar chamando de metal místico. O iate pensou. Estendendo a mão, o iate invocou um clarão de luz carmesim, que revelou uma réplica física perfeita de Mjolnir. Ao ver a duplicata de seu martelo, os olhos de Thor se arregalaram em espanto. Pela barba de Odin. Outro Mjolnir, exclamou Thor. Não exatamente. Aqui deu uma levantada, disse o iate, estendendo sua própria versão do Mjolnir. Thor colocou o Mjolnir original no quadril e ergueu a versão de iate. Depois de girá-la e examiná-la nas mãos, Thor franziu a testa. Tem o mesmo peso e o equilíbrio está certo, mas não é a mesma coisa, disse Thor. É só uma cópia barata. Se não for nada, é um peso de papel glorificado, sem nenhum poder real, respondeu o iate enquanto Thor lhe entregava o Mjolnir falso. Num instante, o iate desmaterializou o martelo. Sinceramente, eu só queria aprender a fazer Uru. Uru? Esse metal é escasso e difícil de obter. Apenas os anões de Nidavellir têm acesso a ele. Você está dizendo que agora pode criar quanto quiser? Praticamente sim. Eu não tenho palavras. Seus poderes são extraordinários, Vilkins. Ouço isso com frequência. Thor sorriu e começou a guiar o iate de volta para a festa. Venha, vamos voltar à alegria. Devemos festejar como nunca antes, pois quem sabe quando nos encontraremos novamente. Não deve demorar muito, isto é, se tudo continuar como na linha do tempo original. O iate pensou enquanto ele e Thor entravam no salão ao som de música e risos. Odin estava de pé, imponente na ponte do arco-íris em ruínas, com Gungnir em sua posse. Atrás dele, Endal, Thor, Sif, os 3 guerreiros e o iate aguardavam. Se bem me lembro, Odin conseguiu usar magia negra para enviar Thor à Terra para capturar Loki durante os eventos dos Vingadores. Quando Thor retornou com Loki e o Tesseract, Asgard conseguiu reconstruir a ponte do arco-íris usando a energia do Tesseract, ou melhor, a energia de uma joia do infinito. Mas se eu deixar Odin usar magia negra para me enviar de volta à Terra, será que ele ainda conseguirá enviar Thor de volta quando chegar a hora de deter Loki? O iate pensou enquanto olhava para os destroços da ponte do arco-íris. Consigo ver sua composição mágica. Posso consertar a ponte sozinho, mas não tenho energia suficiente para isso. Mesmo na minha forma Kaioken, duvido que consiga reconstruir sequer um quarto dela. Parece que uma joia do infinito é a única maneira de reconstruí-la, afinal. A Bifrost foi criada por um antigo mago que sonhava em viajar entre os reinos. Desde a sua criação, ela tem sido usada pelos deuses asgardianos para viajar de Asgard para qualquer um dos 10 reinos e mundos além. Endal, o onisciente, aguardava e operava usando sua espada ao fundo de seu observatório. Apesar de sua grande capacidade de viajar entre os reinos, o poder da Bifrost também poderia ser usado como uma arma. Uma arma poderosa o suficiente para destruir um reino inteiro, disse Odin, seu único olho observando o cosmos além. Meu filho, Loki, foi desviado do caminho. Em sua busca para provar que era digno do trono, Loki quase destruiu Jotunheim. Eu não culpo Thor por sua decisão de destruir a Bifrost para impedir a destruição de Jotunheim, pois eu teria feito o mesmo. Odin se virou para o iate. Foi preciso grande esforço e concentração para invocar a magia necessária para abrir um caminho para Midgard. Use-a para voltar para casa, o iate Vilkins. É meu dever como rei garantir que as coisas fiquem certas. Erguendo sua lança, Odin cravou Gungnir na ponte, criando um portal brilhante repleto de um caleidoscópio de cores. O portal vibrava com energia instável, forçando aqueles que estavam na ponte a se agarrarem aos restos da ponte do arco-íris para evitar serem sugados para dentro. Agindo rapidamente, Endal usou o Fum para ajudar Odin a estabilizar o portal. Vá agora, Vilkins, disse Endal enquanto lutava para manter o portal aberto. Rápido! O iate assentiu com a cabeça e olhou para trás, para todos que conhecera nos últimos dias. Por enquanto é só. Obrigado, por tudo. Nos encontraremos novamente, Vilkins. Agora vá, disse Thor, e os que estavam atrás dele assentiram em concordância. Num lampejo carmesim, o iate vestiu seu traje atômico vermelho e branco e saltou para dentro do portal.
Ele apenas esperava que sua viagem de volta para casa não alterasse os acontecimentos futuros. Capítulo 54. Basta perguntar a ele. Na imensidão tumultuosa do mar de Bering, um formidável barco de pesca navegava bravamente pelas ondas revoltas. Sua tripulação, um grupo de homens experientes, era versada na busca implacável por grandes caranguejos selvagens. Sua profissão era um teste árduo de resistência e força de vontade, reservada apenas aos espíritos mais tenazes. Era um trabalho que exigia mais do que apenas habilidade, exigia uma determinação inabalável. Um deles, Clark Kennedy, estava concentrado em dar um nó cirúrgico quando uma sinistra coluna de fumaça escura chamou sua atenção, elevando-se ameaçadoramente contra o céu. Instintivamente, ele largou a corda e foi até a beira do convés. Juntando-se aos seus companheiros de tripulação que interromperam o trabalho para observar o incêndio catastrófico de uma plataforma de petróleo que cintilava ameaçadoramente. À distância. Jesus! Clark sussurrou, sua voz mal se elevando acima do rugido do mar. O capitão do navio, Josie Egel, deu uma ordem em voz alta pelo rádio estático. Senhores, assegurem o convés. Sua voz autoritária cortou o murmúrio da tripulação, chamando a atenção de todos com urgência. Acabamos de receber um pedido de socorro de uma plataforma a oeste de nós. Assegurem o convés agora. Ao redor da plataforma de petróleo em chamas, barcos de resgate e outras embarcações de pesca entraram em ação rapidamente, mantendo uma distância cautelosa do incêndio. Eles avançaram velozmente, ansiosos para auxiliar os trabalhadores que fugiam da plataforma agora inutilizada. Enquanto um helicóptero da guarda costeira sobrevoava o local, suas hélices cortando o ar em busca de qualquer sinal de vida entre os destroços da plataforma. Em um dos barcos de pesca próximos, a tripulação ajudava incansavelmente 6 trabalhadores do petróleo resgatados a bordo, com expressões que misturavam alívio e incredulidade. Perto dali, botes infláveis laranja, esquecidos na água agitada, balançavam e dançavam, um contraste gritante com o caos que se desenrolava ao fundo da cena em chamas. Ei, cara, você está bem? Perguntou Steve, um dos membros da equipe de pesca, enquanto envolvia um trabalhador da indústria petrolífera em um cobertor. O homem estava cansado, ferido e sem fôlego. Esqueçam-me. Tem uma tripulação presa lá dentro. Eles estão presos na sala de máquinas. Temos que voltar. Eu disse a eles que voltaríamos para buscá-los, disse o operário em pânico. Ele tentou se levantar, mas foi empurrado para baixo. Calma, calma. Não há nada que você possa fazer. Vou avisar meu capitão, e ele vai contatar a guarda costeira por rádio. Eles vão ajudar. Certo, disse Steve, olhando para seu companheiro de tripulação. Fique de olho nele. Steve subiu apressadamente o convés inclinado, o coração batendo forte de urgência enquanto chegava à sala de controle do barco. O ar estava denso com o cheiro acre de fumaça e água salgada. Lá dentro, seu capitão estava paralisado, olhando fixamente para o inferno que se alastrava no horizonte, a plataforma de petróleo em chamas. Sua silhueta tremulando contra o fundo de um céu que escurecia. Pequenas explosões quebravam intermitentemente o silêncio tenso, lançando colunas de chamas e destroços em espiral para o ar, enquanto pesados pedaços de destroços despencavam no mar turbulento e incandescente abaixo. Cada explosão ecoava como um trovão distante, ressoando no peito de Steve e intensificando sua sensação de presságio. Capitão! Capitão! Um dos trabalhadores do petróleo me disse que ainda há homens presos dentro da plataforma. Você precisa avisar a guarda costeira, disse Steve, agarrando-se firmemente ao batente da porta. Droga! O capitão Williams franziu a testa e pegou seu rádio. Guarda costeira, aqui é o capitão Williams. Acabei de ser informado de que ainda há homens presos lá dentro. Repito, há homens presos lá dentro. Entendido, capitão Williams, disse Evan, o piloto do helicóptero da guarda costeira, pelo rádio. Infelizmente, acabamos de ser informados de que as válvulas submarinas falharam. A plataforma está prestes a explodir. Roger, guarda costeira. E os homens que ficaram lá dentro? Disse o capitão Williams em tom derrotado. Sentimos muito. Não há nada que possamos fazer, disse Evan enquanto continuava a circular a plataforma de petróleo em chamas. Apesar de suas palavras, Evan continuou observando o heliporto na esperança de que aqueles que estavam lá dentro conseguissem sair para que ele pudesse resgatá-los. Mas com o passar do tempo, suas esperanças e as de todos começaram a diminuir à medida que mais e mais explosões ocorriam por toda a plataforma. Ao longe, um estrondo sônico ensurdecedor reverberou pelo céu, atraindo o olhar de todos nos barcos abaixo. Um cometa vermelho e branco flamejante riscava os céus. À medida que o borrão flamejante avançava, precipitou-se em direção ao incêndio que consumia a plataforma petrolífera em chamas. Com um estrondo poderoso, colidiu contra a estrutura em chamas. A tensão tomava conta da multidão, os corações palpitavam de expectativa, os olhos arregalados de descrença enquanto aguardavam um sinal, um milagre. O momento pairava no ar, carregado de temor. Então, com uma força cataclísmica, uma explosão titânica irrompeu. Chamas dispararam para o céu como espíritos vingativos enquanto a plataforma de petróleo se despedaçava, lançando fragmentos no mar com um estrondo ensurdecedor, ondas de detritos em chamas na atmosfera. Um silêncio sepulcral pairou sobre os espectadores, seus rostos pálidos, o horror estampado em suas feições. Mas das ruínas fumegantes emergiu uma figura, vestida de vermelho e branco vibrantes, com uma enorme esfera carmesim cintilando atrás dela. Dentro daquela esfera etérea, os 12 trabalhadores da plataforma de petróleo estavam envoltos em equipamentos de proteção.
Máscaras de oxigênio adornavam seus rostos, enquanto cobertores refrescantes cobriam seus corpos exaustos. Aplausos irromperam como uma onda gigante das embarcações ao redor. Enquanto pilotava seu helicóptero, Evan soltou um suspiro que nem sabia que estava prendendo, com o coração leve ao ver os homens lá embaixo. Atomic desceu sobre o convés do navio do capitão Siegel. Delicadamente ele deitou os homens sob seus cuidados no convés, tomando cuidado para não agravar seus ferimentos. Ao desdobrar a esfera protetora, uma onda de triunfo inundou a tripulação, inflamando seus espíritos enquanto se uniam em torno do salvador da equipe petrolífera. Preciso de ajuda, gritou Atomic, incentivando os pescadores a entrarem em ação. Atomic trabalhou incansavelmente para criar todos os suprimentos e equipamentos necessários para cuidar dos trabalhadores sobreviventes da plataforma de petróleo, espalhados pelos vários navios, dedicando-se a tratar cada indivíduo por ferimentos e inalação de fumaça. Sua presença no local era palpável, e enquanto circulava entre eles, os membros da tripulação não conseguiam conter uma mistura de admiração e temor reverencial diante de alguém que consideravam uma figura extraordinária. Cuidado, você fraturou o braço, disse Atomic, com a voz firme enquanto colocava cuidadosamente um gesso apertado em um dos braços do trabalhador. O som nítido do material de imobilização cortando o ar. Pronto. Isso deve te segurar até que possamos te levar para um hospital. Aqui, levem esses cilindros de oxigênio para aqueles homens, instruiu Atomic, criando vários cilindros de oxigênio resistentes com um movimento rápido. Ele os entregou a 2 pescadores, cujos rostos se iluminaram com alívio e gratidão enquanto assentiam prontamente em resposta. O herói moveu-se com rapidez e calma em meio ao odor avassalador da água salgada do oceano e semanas de peixe não lavado, optando por se concentrar exclusivamente na tarefa em mãos. Ele não buscou elogios nem tentou chamar a atenção para si, suas ações rápidas e confiantes falaram por si só, conquistando o profundo respeito e admiração de todos a bordo das embarcações vizinhas. Para eles, Atomic havia se tornado um farol de esperança, um verdadeiro herói aos seus olhos. Agora que sei que todos estão bem, disse Atomic, lançando um olhar para a plataforma de petróleo ainda em chamas, cujas labaredas lambiam o céu que escurecia. Vamos cuidar dessa bagunça. Num magnífico ímpeto de velocidade, Atomic disparou em direção à estrutura em chamas, sua forma um borrão contra o caos, enquanto começava a circular ao redor dela, determinado a pôr fim à destruição. Bem diante dos olhos de todos, as chamas rugidoras que haviam consumido a plataforma de petróleo começaram a tremeluzir e se extinguir. Em meros instantes, o que antes era um inferno fervilhante de aço enegrecido e laranja incandescente foi reduzido a uma carcaça carbonizada, com tênues fios de fumaça subindo preguiçosamente no ar. Até mesmo o óleo escuro e viscoso que havia vazado para o oceano foi rapidamente removido, uma façanha que normalmente levaria semanas, se não meses, para ser realizada por meio de métodos convencionais de limpeza. No entanto, em menos de 5 minutos, tudo já havia sido limpo pela Atomic. Voando de volta em direção aos barcos, Atomic pousou graciosamente em uma das embarcações, onde uma onda de aplausos irrompeu ao seu redor como uma maré quebrando. Você não precisa fazer isso, disse ele, com um sorriso humilde nos lábios. Só estou feliz por ter chegado a tempo. Seu olhar se voltou para o oeste sobre a vasta extensão do oceano. Vai demorar muito para a guarda costeira trazer todos de volta para a costa. Parece que vamos pegar o jato. Com determinação confiante, Atomic aproximou-se da borda da embarcação e ergueu as mãos, canalizando a água do oceano em uma estrutura brilhante e cintilante. O jato alongado tomou forma, semelhante ao que ele havia criado no Lago Tahoe, mas este era menor, cuidadosamente projetado para acomodar os 67 trabalhadores da plataforma de petróleo que estavam reunidos nas proximidades. Muito bem, todos a bordo, exclamou Atomic, virando-se para encarar os tripulantes atônitos, com os olhos arregalados de descrença e admiração. Sou Ania Corazon Davi, reportando ao vivo do Mar de Bering. Em uma notícia chocante, o herói mundialmente famoso, Atomic, reapareceu repentinamente nestas mesmas águas. Após ficar desaparecido por vários dias depois de sua batalha no Novo México, disse a repórter Ania Corazon, segurando o microfone. Ela vestia uma capa de chuva e seu corpo balançava com as ondas do oceano. Atrás dela, estavam os restos carbonizados de uma plataforma de petróleo. Ele não só retornou sem aviso prévio ou explicação, como também impediu a morte de vários trabalhadores da plataforma de petróleo que estavam presos na sala de máquinas enquanto um terrível incêndio consumia a estrutura. Usando suas incríveis habilidades, Atomic conseguiu conter as chamas e evitar o que poderia ter sido um devastador vazamento de petróleo, protegendo a vida marinha local, acrescentou Ania, apontando para as águas cristalinas abaixo da plataforma destruída. Simplesmente incrível, disse Christine Everard no estúdio Davi, ao transmitir o vídeo. Quando retornarmos, apresentaremos entrevistas exclusivas com a equipe da plataforma de petróleo, detalhando sua experiência angustiante e o resgate realizado pelo maior herói de Nova York. Não sei se me consideraria o melhor. O Homem-Aranha é incrível, disse o iate, desviando o olhar da grande tela da televisão para encontrar Wanda e Kit atrás dele na loja de eletrônicos. Seus braços estavam cheios de sacolas de compras. Você está se subestimando, o iate. Você é incrível, disse Kit com um sorriso encantador. Ao ver isso, Wanda murmurou, e sua expressão mudou para uma de compreensão enquanto saíam da loja e começavam a explorar o grande shopping. Acho que você poderia ter um pouco mais de vivacidade, disse Wanda divertida, dando um sorriso para o iate.
Como você está, empacotador? Muito bem, eu acho. Faz um tempo que não vou a um shopping. O Wyatt sorriu enquanto erguia sem esforço as 8 sacolas que carregava nos braços. Kit lançou um olhar fulminante para Wanda e pegou metade das compras que o Wyatt havia feito. Não o chame de empacotador. É grosseiro. Tudo bem. Não me importo, disse o Wyatt, enquanto olhava para um par de sapatos atrás de uma janela de vidro. Entendo que quem não dorme bem não consegue pensar direito. É maquiagem. Eu durmo bastante. Além disso, você não estaria nessa situação se tivesse aparecido para o nosso treinamento ontem. Este é o seu castigo, respondeu Wanda rapidamente, ignorando os olhares apaixonados de alguns adolescentes enquanto passava. Vendo isso, Kit franziu a testa. Kit sempre se considerou uma ótima pessoa para se relacionar, confiante, espirituosa e charmosa à sua maneira. No entanto, quando se tratava de Wanda, ela não podia deixar de reconhecer a inegável verdade. Wanda era estonteantemente linda. Com sua pele luminosa, cabelos esvoaçantes e um sorriso capaz de iluminar qualquer ambiente, Wanda atraía olhares por onde passava sem esforço. Era uma realidade que incomodava Kit, um espinho constante em seu pé, despertando sentimentos de inveja e inadequação. Não importava o quanto Kit se esforçasse para brilhar, ela frequentemente se sentia ofuscada pelo charme natural de Wanda, um fato que a irritava profundamente e a deixava lutando silenciosamente contra suas próprias inseguranças. Eu pedi desculpas. Estava preso em outro reino. Não posso simplesmente voar de Asgard para a Terra. Ou pelo menos, acho que não, disse o Wyatt pensativo. Viu? Você nem se esforçou. Só queria festejar, não é? Respondeu Wanda, diminuindo o passo para beliscar a orelha de Wyatt. Vamos, admita. Só saiba que isso vai te custar outro par de sapatos. Eu me recuso. Kit franziu a testa, um nó apertado se formando em seu estômago enquanto observava o Wyatt e Wanda conversando. O riso deles fluía sem esforço, e a maneira como trocavam olhares revelava uma proximidade quase íntima. Pelo menos, era o que Kit pensava. Era difícil acreditar que eles só tinham se conhecido 2 meses antes. A familiaridade entre eles sugeria anos de experiências compartilhadas. O Wyatt riu quando Wanda aparentemente tropeçou no ar sólido, que ele havia criado discretamente, resultando em Wanda lhe dando uma pancada na nuca com uma pequena explosão de seu poder. Será que eu deveria ter vindo? Kit pensou tristemente enquanto caminhava um pouco mais rápido. Quando o Wyatt chegou à mansão X após seu breve desaparecimento, foi imediatamente cercado por uma multidão de estudantes, cada um ansioso para vislumbrar o herói que tanto admiravam. A comoção em torno dele era resultado de tudo o que ele havia conquistado nos últimos meses, o que lhe renderam um status quase lendário entre os alunos da escola. Foi um lembrete contundente do fardo e da honra associados a ser um símbolo de esperança para os mutantes. A atmosfera estava eletrizante, especialmente com a chegada de alguns alunos mais novos que optaram por ficar após a tumultuada audiência no tribunal. Eles logo descobriram a verdadeira identidade de Atomic e agora eram admiradores fervorosos, ansiosos para conhecer a pessoa por trás da máscara. Seus olhos brilhavam de curiosidade enquanto bombardeavam o Wyatt com perguntas sobre suas extraordinárias aventuras. Onde você esteve todo esse tempo? Perguntou um aluno, com os olhos brilhando de entusiasmo. Qual é a história por trás daquela armadura com a qual você lutou no Novo México? Acrescentou outro, num tom que misturava admiração e incredulidade. Felizmente Scott e Jean, considerados 2 das figuras mais respeitadas da escola, intervieram para ajudar a gerir a situação, orientando os alunos a dar ao Wyatt alguma margem de manobra. Assim que a confusão diminuiu, o Wyatt respirou fundo e começou a responder o máximo de perguntas que conseguiu, com a voz firme e tranquilizadora enquanto compartilhava trechos de suas recentes façanhas. A partir daí, o Wyatt cumprimentou e conversou com os professores da escola antes de seguir para encontrar Kit e o resto de seus amigos principais. O Wyatt e Scott até conversaram um pouco antes de ele ir procurar Wanda. Apesar de ter conversado e colocado o papo em dia com o Wyatt por vários minutos, Kit não conseguiu se obrigar a mencionar o baile de inverno que Charles estava organizando para celebrar todas as mudanças feitas para os mutantes. Sempre que Kit tentava convidar o Wyatt para ir com ela, alguém a interrompia ou ela perdia a coragem. Para piorar a situação, Rogue observava de longe, com um sorriso debochado que claramente dizia, é só perguntar para ele. No fim, Rogue suspirou desapontada e estava prestes a ajudar Kit quando Wanda apareceu de repente e levou o Wyatt para longe da mansão. Determinadas a descobrir o que os dois estavam aprontando, Kit e Rogue o seguiram até o pátio de treinamento. Nas 2 horas seguintes, o Wyatt ajudou Wanda a treinar seus poderes, para a grande decepção de Rogue e alívio de Kit. Quando Kit e Rogue pensaram que podiam ir embora, as palavras de Wanda as detiveram. Você vai me levar para fazer compras. Agora mesmo, declarou Wanda do nada. Naquele instante, Rogue sorriu e gentilmente empurrou Kit para fora, para o campo aberto. Você não disse que precisava de sapatos novos? Estes são perfeitos. Wyatt, você se importa de trazer a Kit com vocês? Perguntou Vampira, empurrando uma Kit corada para a frente de Wyatt e Wanda, que estavam confusos com a aparição repentina deles. Wyatt, sendo a pessoa mais gentil e incrível que Kit conhecia e admirava, concordou sem hesitar. E assim, horas depois, lá estava ela, sentindo-se como uma intrusa enquanto Wyatt era arrastado por Wanda, que comprava tudo o que queria. Para piorar a situação, Wyatt se ofereceu para fazer o mesmo por Kit. Como resultado, ela acabou com várias sacolas de compras cheias de roupas e acessórios.
Quem poderia culpá-la? Não é todo dia que se tem a oportunidade de fazer compras sem limites. Kitty estava tão absorta em suas compras que se esqueceu completamente de sua missão original, convidar o iate para ir ao baile que se aproximava. Gatinha, você está bem? Kitty estava tão absorta em seus pensamentos que nem percebeu que o iate havia se aproximado. Ela corou de vergonha e rapidamente se virou para ver Wanda examinando um violão em uma loja de música. Agora é a minha chance, pensou Kitty, fortalecendo sua determinação. Gatinho, o iate. Kitty respondeu abruptamente, aproximando-se dele, o rosto já vermelho ficando ainda mais corado. Tenho uma coisa que eu queria te perguntar. O iate sorriu e assentiu com a cabeça, um pouco intrigado com o comportamento errático de Kitty, mas não se importou. Você sabia que o professor vai dar um baile de inverno daqui a algumas semanas? Eu estava pensando se você gostaria de ir comigo. Mas se você não for, tudo bem. Dança de salão pode ser meio sem graça, né? Perguntou Kitty nervosa, tentando parecer descontraída. O baile de inverno? Sim, ouvi falar. O professor mencionou isso para mim hoje mais cedo. Ele estava tentando me convencer de que a presença do Atomic ajudaria a fortalecer as relações públicas entre a escola e a comunidade, disse o iate, enquanto gesticulava para que Kitty se sentasse em um banco próximo. Ela pareceu esperançosa com a resposta dele, mas sua expressão logo se fechou ao ouvir o que ele disse em seguida. Mas eu recusei. Não acho que o Atomic deva fazer aparições em festas para agradar a mídia ou doadores ricos. Ah, murmurou Kitty, sentindo-se abatida. Mas eu, o iate Wilkins, com certeza posso aparecer por um tempinho. O iate sorriu. Então sim, eu vou com você. Nunca fui a um baile antes, pode ser divertido. Kitty pescou antes de um sorriso radiante se espalhar por seu rosto. Do que vocês estão falando? Perguntou Wanda enquanto caminhava em direção a eles, com um estojo de guitarra novo apoiado no ombro. Sabe, quando concordei em te levar para fazer compras, não imaginei que você seria tão descarada com o meu cartão de crédito, disse o iate com uma expressão exasperada. Você pode literalmente fazer uma montanha de ouro. Dinheiro não é problema para você. Além disso, que isso sirva de lição. Não diga a uma garota que ela pode comprar o que quiser em uma farra de compras. Wanda sorriu, e então se virou para Kitty, que estava claramente de bom humor. Qual é a sua com Kit Kat? Estou de muito bom humor para discutir com você, Wanda, disse Kitty, levantando-se. Ei, vamos à praça de alimentação comer alguma coisa. Estou morrendo de fome. O iate e Wanda observaram Kitty se afastar, como se estivesse flutuando. Certo, o que você fez com ela? Perguntou Wanda enquanto seguiam Kitty. O quê? Por que você está supondo que eu fiz alguma coisa? E por que você continua chamando a Kitty de Kit Kat? Respondeu o iate. Porque é engraçado. Agora desembucha, insistiu ela. Não tenho muita certeza. Tudo o que fiz foi concordar em ir com ela ao baile de inverno. Acho que ela estava realmente ansiosa por isso, disse o iate, olhando de relance para algumas mochilas temáticas da academia e outras mercadorias expostas atrás de uma grande vitrine da loja Hot Topic, sem perceber a expressão de descrença de Wanda. Você está brincando, né? Disse Wanda. Me diga que você não é tão lerdo assim? Aquela garota está completamente afim de você. Sim, eu sei. E então, você gosta tanto de Kit Kat? O iate franziu a testa e observou Kitty parar para espiar dentro de uma loja da Bath e Body Works. O iate refletiu sobre tudo que ele e Kitty haviam vivido juntos. Ele se lembrava vividamente das tardes passadas com seu grupo unido de amigos, onde o riso preenchia o ar e as conversas fluíam em torno de assuntos leves e descontraídos. Ele se lembrava de como ela sempre estivera ao seu lado e fora a primeira a defendê-lo sempre que necessário, especialmente quando ele tomou a decisão tumultuosa de libertar todos os mutantes da instalação MRD. No entanto, à medida que suas responsabilidades como Atomic aumentavam, esses encontros simples se tornaram mais raros, escapando como areia entre seus dedos. O mundo fora de sua bolha de amigos o atraía, exigindo sua atenção e comprometimento com causas que lhe pareciam muito maiores do que ele próprio. Mesmo com o peso do dever, um sorriso surgiu em seu rosto ao pensar em Kitty. Ele apreciava os momentos que passava com ela, como o riso dela iluminava o ambiente e como ela conseguia transformar até os assuntos mais banais em conversas fascinantes. Apesar da distância criada por suas obrigações e responsabilidades, o iate sabia, no fundo, que seu carinho por Kitty permanecia forte. Mas será que ele compartilhava dos mesmos sentimentos que ela tinha por ela? Eu não sei, disse o iate com um suspiro. Talvez essa dança ajude a esclarecer as coisas. Acho que nunca considerei o romance com minhas responsabilidades como Atomic. A vida às vezes me escapa. Caramba, nem me lembro se comemorei meu próprio aniversário este ano. Wanda sentiu lentamente, seus dedos relaxando contra a alça de couro macio de seu novo estojo de guitarra. Seus lábios se comprimiram em uma linha fina, revelando uma mistura de incerteza e apreensão que nublava seus olhos. Sentindo-se um pouco desconfortável, o iate decidiu aliviar o clima e olhou para uma pequena loja que vendia mais produtos de super-heróis, principalmente itens com o tema atômico. Eu realmente deveria falar com alguém sobre os lucros dos meus produtos, brincou ele antes de se virar para Wanda. Você vai ao baile? Para aquele baile idiota? Provavelmente não, disse Wanda, erguendo seu novo violão. Prefiro aprender a tocar violão do que me arrumar toda com vestidos bufantes. Sério? Que pena. Aposto que você ficaria bem de vestido, disse o iate casualmente quando chegaram à praça de alimentação, sem perceber o breve rubor nas bochechas de Wanda. Ah, obrigada.
Aposto que você também ficaria linda de vestido, respondeu Wanda com um sorriso enquanto esbarrava em Wyatt com o estojo do violão. Engraçado, murmurou Wyatt. Retiro o que disse. Aposto que você ficaria horrível de vestido. Só por isso, vou estourar o limite do seu cartão de crédito. Por favor, não faça isso. Capítulo 55. Podemos confiar nele. O rosto de Wyatt brilhava com gotas de suor enquanto ele erguia a parte superior do corpo, contraindo intensamente os músculos do abdômen. Ao abaixar-se gradualmente, concentrou-se em manter o controle, levando os músculos abdominais ao limite absoluto. 140, 145, 150. Wyatt gritou, sua voz ecoando na academia enquanto ele se esforçava ao máximo. Com o último grunhido, ele soltou as pernas da barra de aço fria suspensa a 3 metros do chão, deixando a gravidade fazer o resto. Ele desceu, aterrissando com dificuldade no colchonete, sua respiração ofegante. Seu torso brilhava sob a luz fluorescente forte, coberto de suor do treino implacável. Enxugando a testa, ele murmurou para si mesmo, caramba, abdominais invertidos na barra fixa são brutais. Virando-se para a esquerda, Wyatt avistou seu reflexo no enorme espelho que se estendia por toda a extensão de sua luxuosa academia particular. Apesar de suas queixas, seu físico era um testemunho de seu treinamento rigoroso. Com 1,82 metros de altura, Wyatt possuía um corpo esculpido por horas de exercícios intensos, musculoso e definido, com uma porcentagem de gordura corporal notavelmente baixa que acentuava seu maxilar forte. Era o tipo de físico que combinava com alguém como ele. Um indivíduo que incansavelmente ultrapassava seus limites todos os dias, combatendo o crime e viajando pelo mundo para salvar os necessitados. Muita coisa mudou desde aquele dia em que me olhei no espelho pela primeira vez, refletiu Wyatt, com as lembranças do quarto de hospital estéril onde se deparou com sua nova realidade voltando à tona. Após concluir seu intenso treino, Wyatt tomou um banho frio revigorante, sentindo a água gelada revigorar seus sentidos. Depois de se trocar, saiu de suas instalações privativas, aninhadas sob a vegetação tranquila do parque de Kerbit. Utilizando uma rede de túneis escondidos, chegou a uma saída discreta que dava para um canto tranquilo e pouco visitado do Museu de Defesa do Porto. Ao sair, Wyatt inspirou o ar fresco, sentindo o frio das ruas do Brooklyn o envolver. Optou por passear sem pressa, seus olhos percorrendo as vistas vibrantes e os rostos diversos que preenchiam o bairro. Risadas ecoavam de um café próximo, e o aroma intenso de café torrado pairava no ar. Sendo o amante de café que era, Wyatt comprou uma xícara para si. Embora possuísse a extraordinária capacidade de planar pelos céus e percorrer vastas distâncias a velocidades incríveis, Wyatt valorizava esses momentos de tranquilidade. Ele apreciava as alegrias simples da vida, encontrando beleza nos ritmos cotidianos da cidade. Afinal, qual seria o sentido de lutar por um amanhã melhor se você não parasse para apreciar as pequenas coisas ao longo do caminho? Parando no meio do passo, Wyatt virou-se para a direita e deparou-se com um homem mais velho sentado no pavimento frio. Sua figura frágil estava curvada, e um pequeno cão trêmulo aninhava-se ao seu lado, envolto em um cobertor esfarrapado. O rosto do homem estava marcado pelas dificuldades, suas roupas esfarrapadas e sujas, oferecendo-lhe pouca proteção contra o frio cortante do dia. O cão, magro e trêmulo, olhava para cima com olhos arregalados e assustados, seu corpo esguio mal coberto pelo cobertor. Na mão esquerda, o homem segurava um pedaço de papelão gasto com as palavras "com fome". Qualquer coisa serve, rabiscadas em letras trêmulas. O cartaz estava manchado e desbotado, refletindo a situação desesperadora em que ele se encontrava. Wyatt franziu a testa ao observar todos que passavam pelo homem, apressavam-se evitando contato visual, como se ele nem estivesse ali. Cada um o contornava, imerso em seu próprio mundo, descartando a possibilidade de oferecer ajuda. Sem perder mais um segundo, Wyatt aproximou-se do homem. "Olá, senhor. Como vai?", disse Wyatt enquanto se sentava ao lado do homem encostado no muro. O homem ergueu a cabeça e se virou para Wyatt, um pouco surpreso com sua presença. "Estou bem, filho. Só estou procurando comida para o meu cachorro. O nome dele é Rock", respondeu o homem, olhando para o pequeno cão. "Eu sou Joshua. É um prazer conhecê-lo, Joshua, e você também, Rock", disse Wyatt com um sorriso. "Conheço um restaurante muito bom aqui perto. Que tal irmos lá comer algo quentinho?" Depois de caminhar 2 quarteirões, Wyatt levou Joshua a uma pequena e charmosa loja de bolinhos. Os donos, que já conheciam Wyatt de suas inúmeras visitas, não questionaram a situação. Eles até trouxeram um pratinho para Rock também. O tempo pareceu voar enquanto Wyatt e Joshua se envolviam em uma conversa profunda, saboreando prato após prato de deliciosos dumplings. A cada mordida, Wyatt se via cada vez mais cativado pela história de vida de Joshua, uma história marcada pela resiliência, mas também permeada por uma profunda tristeza. Joshua, um veterano do exército dos Estados Unidos, compartilhou detalhes de sua vida que o atormentavam. Há 5 anos ele perdeu sua amada esposa para o câncer, uma batalha que não só despedaçou seu coração, como também o deixou em uma situação financeira precária. A perda o mergulhou em um ciclo de desespero. Antes que percebesse, havia perdido sua casa e todos os seus pertences. Atualmente, Joshua se via enfrentando a dura realidade da vida nas ruas, com o espírito fragilizado, mas não completamente destruído. O único vislumbre de esperança em seu mundo era Rock, seu fiel cão, que se tornará seu companheiro inabalável em todos os momentos.
O vínculo entre eles era palpável, oferecendo a Joshua um senso de propósito em meio às adversidades. Ao ouvir a história de Joshua, Wyatt sentiu uma onda de compreensão o invadir. Ele se lembrava do curto período que passou nas ruas depois que suas ações o levaram a ser expulso do abrigo. Os dias que passou dormindo debaixo de pontes ou prédios abandonados, sem saber onde conseguiria a próxima refeição, ainda estavam vívidos em sua mente. Embora o tempo de Wyatt nas ruas não tenha durado muito, ainda assim foi uma experiência difícil e brutal pela qual ele passou antes de adquirir seus poderes. Joshua enfrentou imensas dificuldades e sofrimento, tendo que encarar os desafios da vida com apoio mínimo. Era de partir o coração pensar em como uma série de eventos trágicos o havia levado a essa situação. Wyatt estava determinado a não deixá-lo sofrer mais. Ele se recusou a permitir que isso continuasse. Sabe, Joshua, o abrigo Feast em Chinaton é um ótimo lugar para conseguir ajuda. Eles oferecem roupas, comida e até um lugar para dormir. Posso te levar lá, disse Wyatt. Por favor, deixe-me ajudar você e o Rock. Não sei. Nunca fui de pedir ajuda, respondeu Joshua, olhando para Rock. O pequeno cão estava de barriga cheia e dormia confortavelmente ao lado do pé de Joshua. Embora não se importasse muito consigo mesmo, ele se preocupava com seu cachorro. Mas, você pode ter razão. Nunca vi o Rock tão feliz, tão satisfeito. Eu aceito sua oferta. Wyatt sorriu, pagou a conta e deixou uma gorjeta generosa. Após se despedir emocionado dos donos, ele saiu para as ruas movimentadas e chamou um táxi amarelo para levá-los ao sul de Manhattan. A cidade fervilhava ao redor deles, com o som de buzinas e conversas distantes preenchendo o ar. Assim que chegaram o Wyatt, Joshua e Rock voltaram seus olhares para o abrigo da Feast. Era uma estrutura modesta, mas representava um farol de esperança, com um fluxo constante de pessoas entrando e saindo por suas portas, algumas com aparência cansada, porém grata, enquanto outras transbordavam um senso de propósito carregando sacolas cheias de suprimentos. Ao entrarem, o ambiente acolhedor contrastava com o ar frio do inverno lá fora. Wyatt aproximou-se de uma das voluntárias do abrigo, uma mulher de olhos bondosos e sorriso acolhedor. Ela era uma novidade para ele. Não a tinha visto em nenhuma das muitas vezes em que entregará suprimentos como parte dos esforços de extensão comunitária da Atomic. Sentiu uma pontada de curiosidade sobre a história dela e o que a havia levado a esse trabalho tão significativo. Com licença, senhora, perguntou Wyatt quando a voluntária se virou para encará-lo. Era uma mulher de aparência gentil, com cabelos grisalhos e óculos. Ele ficou momentaneamente surpreso com o nome em seu crachá. Sim? Como posso ajudar? Disse May Parker com um sorriso amigável, desviando o olhar da prancheta. Ah, sim. Desculpem, estes são Joshua e Rock. Eu estava pensando se eles teriam alguma roupa quente que ele pudesse usar, perguntou Wyatt, apontando para os dois. E talvez, um lugar para dormir? Ah, claro. Sigam-me, disse May, fazendo um gesto para que a seguissem. E vocês são? Ah, desculpe. Meu nome é Wyatt. Wyatt Wilkins. Que curioso, meu sobrinho Peter tem um amigo chamado Wyatt. Não seria você? Culpada, senhora. Enquanto passeavam pelo amplo edifício, depararam-se com um ginásio espaçoso e reformado, agora transformado em um santuário repleto de fileiras de pequenas camas onde se podia ver pessoas dormindo ou descansando tranquilamente. Um suave murmúrio de conversas permeava o ar enquanto pequenos grupos se reuniam em aconchegantes círculos para jogar animados jogos de tabuleiro ou assistir a cenas intermitentes na televisão. O ambiente era acolhedor e convidativo, realçado pelas cores vibrantes da roupa de cama e pela decoração alegre que adornava as paredes. Os suprimentos eram abundantes e todos vestiam roupas limpas e quentes, um testemunho da assistência inabalável que a Atomic havia fornecido nos últimos meses. Roupas novas estavam penduradas ordenadamente em araras, e o aroma de comida caseira vinha de um refeitório próximo. Wyatt não conseguiu conter um sorriso discreto ao observar a cena ao seu redor. A visão de pessoas vivendo confortavelmente e desfrutando da companhia umas das outras o encheu de uma sensação de aconchego e satisfação. Era uma poderosa lembrança de que suas contribuições realmente haviam feito uma diferença significativa na vida daqueles que viviam naquela instituição. Em certo momento, May entrou em uma sala grande e voltou com um pacote de roupas novas. Aqui está, Joshua. Espero ter escolhido os tamanhos certos, mas se alguma coisa não servir, me avise e eu encontro outra coisa para você, disse ela, virando-se para um jovem parado atrás dela. Seu crachá dizia Randy Robertson. O Rob pode te levar até os chuveiros, onde você e o Rock podem tomar um bom banho quente. Depois disso, podemos mostrar onde vocês podem dormir. Joshua assentiu com a cabeça e se virou para o Wyatt. Obrigado, Wyatt. Não vou me esquecer disso. Não precisa me agradecer. Fico feliz em ajudar, respondeu Wyatt com um sorriso, acenando em despedida enquanto Rob conduzia Joshua para longe. Foi uma boa atitude sua, rapaz, disse May com um sorriso afetuoso. Gostaria que houvesse mais jovens como você por aí ajudando. Acredito que a cidade seria um lugar melhor se todos nós cuidássemos uns dos outros. Sim, concordo plenamente, disse Wyatt. Precisa de ajuda por aqui? Sou muito bom em consertar coisas. May sorriu e acenou com a cabeça. Nas horas seguintes, Wyatt mergulhou no funcionamento intrincado do abrigo, movendo-se com propósito enquanto avaliava e reparava cada equipamento que encontrava, usando seus poderes com sutileza. Ele ajustou meticulosamente as máquinas de lavar e secar roupa, garantindo que funcionassem de forma suave e eficiente.
o que permitiria tempos de resposta mais rápidos para os moradores necessitados. Além das instalações de lavanderia, o iate voltou sua atenção para os aparelhos de televisão antigos espalhados pelas áreas comuns. Com habilidade, ele substituiu componentes obsoletos e recalibrou suas configurações, melhorando a qualidade da imagem e do som para aqueles que desejam acompanhar as notícias ou desfrutar de uma noite de cinema. Mas seus esforços não pararam por aí. O iate também identificou pontos fracos no sistema elétrico e nas unidades de climatização do prédio. Ele reforçou a fiação, substituiu circuitos desgastados e otimizou o fluxo de ar dentro do abrigo. Enquanto trabalhava, ele anotava cuidadosamente quais outras melhorias poderiam ser necessárias no futuro. Quando o iate terminou, o abrigo Fest estava funcionando com muito mais eficiência do que há muito tempo. Após se despedir de Mai, Joshua e Rock, o iate saiu do abrigo da Fest para fazer uma patrulha, mas parou quando seu telefone começou a tocar. Gavin Stacy havia vivenciado uma série de acontecimentos em um dia que deveria ser típico. O dia começou na escola, nada de incomum até então. Como sempre, ela prestou atenção nas aulas e tirou as melhores notas por seu esforço. No entanto, ela enfrentou um desafio quando se opôs a Flash Thompson, que estava atirando balões de água em Peter no pátio da escola. Ela não conseguia entender o que Flash estava pensando. Ele não percebia que Peter poderia ficar doente por estar molhado em um clima tão frio. Felizmente, Peter havia trazido uma muda de roupa e se trocou rapidamente. Depois disso, os dois seguiram para cumprir suas obrigações de estágio com o Dr. Curtis Connors na Universidade Estadual de Empire. Ao chegarem, deram de cara com Ed Brock, um amigo de longa data de Gavin e funcionário do laboratório. Quando estavam prestes a limpar o laboratório, o Dr. Connors, sua esposa Martha e o filho deles, Billy, entraram com um carrinho cheio de bolo de chocolate. Embora isso em si não fosse estranho, Gavin, Peter e Ed ficaram completamente chocados ao ver o braço direito regenerado do Dr. Connors. Segundo o Dr. Connors, ele aproveitou as propriedades notáveis do DNA de lagartos para transformar o genoma humano, criando um soro que poderia potencialmente acelerar o processo de cicatrização e regenerar membros perdidos, assim como os lagartos fazem sem esforço na natureza. No entanto, uma onda de apreensão tomou conta de Gavin quando o Dr. Connors anunciou com ousadia que havia injetado soro de lagarto, ainda não testado, em seu próprio corpo. Sua mente se encheu de preocupações sobre os riscos envolvidos em um experimento tão audacioso. No entanto, os resultados notáveis que ele demonstrou começaram a aliviar seus medos, despertando sua imaginação sobre as profundas implicações de um soro capaz de regenerar membros, uma conquista que poderia redefinir os limites da ciência médica. Apesar de suas dúvidas persistentes, Gavin não pôde deixar de encontrar pontos em comum com Ed, que argumentou apaixonadamente que os esforços científicos de Connors culminaram em algo verdadeiramente extraordinário. Como Ed declarou com entusiasmo, estamos falando de um prêmio Nobel garantido. Gavin sentiu uma onda de empolgação, o potencial para descobertas monumentais acendendo em seu próprio senso de admiração e esperança. Ela não pôde deixar de concordar com a cabeça, imaginando um futuro transformado por uma ciência tão revolucionária. Infelizmente, a partir daí tudo deu terrivelmente errado. A fórmula de lagarto do Dr. Connors não só regenerou seu braço, como também transformou o DNA do próprio Dr. Connors no de um lagarto. Escamas começaram a crescer em metade de seu corpo, e sua mente começou a se desintegrar à medida que seu cérebro se transformava rapidamente no de um lagarto. A fórmula cria novas sequências de répteis mais rápido do que eu consigo identificá-las, disse Ed enquanto examinava o sangue do Dr. Connors sob o microscópio do laboratório. Não sei como vamos decifrá-las todas. Espera aí, cara. E se a gente trabalhasse pelo outro lado? Perguntou Peter enquanto ele e Gavin se aproximavam de Ed. Criar um filtro de DNA humano que elimine o código dos lagartos? Tipo o filtro de ruído de um celular. Ed zombou. É boa tentativa, cara, mas... Não, espere, gritou Martha, abraçando o marido. Curtis gemeu enquanto seu corpo se contorcia de dor. As escamas em seu rosto penetravam ainda mais na pele. Isso pode funcionar. Um purificador genético. Sim, claro. Ah, eu devia ter percebido antes, murmurou Curtis com a mente meio presente e meio ausente. Minhas anotações. Elas terão todos os dados de que precisamos. Assim removerá qualquer DNA não humano, disse Gavin esperançosa. Com um plano em mente, Gavin e Ed começam a especular sobre como criariam um agente de limpeza genética, enquanto Peter sai para conversar com Billy. Mas antes que pudessem começar a trabalhar, tudo deu errado. Cometi um erro terrível, rosnou Curtis enquanto começava a se transformar. Gavin assistiu horrorizada enquanto o corpo de seu mentor começava a se quebrar e se deformar, à medida que o corpo de Curtis se transformava à força. Sua coluna vertebral estalou à medida que crescia em altura, e seus músculos se rasgaram ao se fortalecerem. A pele caiu no chão enquanto escamas verdes, viscosas e brilhantes ganhavam vida, e o crânio do Curtis encolheu, dando lugar a um crânio alongado e um focinho repleto de dentes afiados como navalhas. Com um rugido monstruoso, o Dr. Curtis, não, o lagarto berrou alto enquanto permanecia curvado. Gavin ficou paralisada de medo enquanto Ed tentava impedir o lagarto de escapar, apenas para ver sua amiga ser arremessada sem esforço do outro lado da sala em direção a Peter. De lá, o lagarto rugiu para Martha, assustando-a antes de saltar pela clarabóia de vidro e cair na cidade. Terminem a purificação genética. Vou seguir o doutor e informar a localização.
Ed gritou enquanto saía correndo do laboratório em perseguição a Curtis Connors, agora transformada em lagarto. Eu também preciso ir. O tio Ben vai me deixar de castigo se eu não estiver em casa até às 10, disse Peter, coçando a nuca, para grande desgosto e horror de Gavin. Ela não conseguia acreditar no que ele acabará de dizer. Pet, você não pode ir embora agora. Precisamos ajudar, disse Gavin, agarrando o braço de Peter. Bem, eu não posso me atrasar. Ele vai me deixar de castigo, disse Peter com uma careta, saindo correndo do laboratório. Peter, espere, gritou Marta inutilmente. Gavin recuou incrédula, sem conseguir compreender totalmente que Peter os havia abandonado em circunstâncias tão desesperadoras. Sua inteligência notável poderia ter sido fundamental para criar rapidamente um agente purificador, mas ele simplesmente foi embora. Como ele pôde simplesmente? Gavin murmurou sem querer dizer nada. Caso contrário, teria que aceitar que seu amigo e paixão simplesmente a havia abandonado. Acho que, vendo a angústia de Gavin, Marta se obrigou a não se preocupar com o marido e ajudar a jovem. Afinal, ela era adulta. Precisava ser forte. Acho que ele está com medo. Primeiro o Electro, agora isso. É muita coisa para ele lidar. E ele tem só 16 anos, disse Marta. Eu tenho 16 anos, gritou Gavin sem querer ouvir desculpas. Eu sei. E obrigada, disse Marta fracamente, abraçando a menina. Grata por sua presença e ajuda. Espere. Acho que conheço alguém que pode ajudar. Gavin se afastou e pegou o celular. Gavin, espere. Podemos contar isso para outras pessoas. Curte, ele. Está tudo bem. Eu confio nele. Podemos confiar nele, disse Gavin com total certeza. Marta franziu a testa e pareceu insegura. Mas a verdade é que seu marido era, naquele momento, um monstro. Um monstro que estava solto pela cidade fazendo sabe-se lá o quê. Pessoas poderiam estar se machucando ou pior. Está bem, ligue para sua amiga, Marta cedeu. Gavin assentiu com a cabeça e rapidamente encontrou o contato de Wyatt. Tocando no botão de chamada, ela levou o telefone ao ouvido e esperou. O tom de descagem pareceu durar horas, mas a chamada foi atendida logo em seguida. Olá? Wyatt. Wyatt, preciso da sua ajuda. Quão rápido você consegue chegar ao laboratório de ciências da ESU? Gavin disse rapidamente com a voz trêmula. Chego aí em 5 minutos, disse Wyatt imediatamente, correndo para um beco. Num clarão de luz, ele foi envolvido por seu traje atômico. Diferentemente do seu traje anterior, o atual havia passado por uma série de mudanças e melhorias notáveis. A armadura era notavelmente mais robusta, apresentando camadas mais espessas de metal místico e uru que protegiam seus órgãos vitais com uma resistência confiável. Sob o impressionante tecido vermelho e branco, delicadas fibras de adamantium eram perfeitamente entrelaçadas, proporcionando uma base inflexível. Diversas linhas carmesim vibrantes pulsavam com um brilho etéreo, cruzando a superfície lisa e adicionando um toque eletrizante à sua aparência. Para completar o visual, seu icônico capacete cintilava e sua capa branca esvoaçava graciosamente ao vento. Num clarão de luz vermelha, o Atomic voou para o céu que escurecia e virou na direção da Universidade Estadual de Nova York. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.